Bom dia, pessoal. Eu sou Mariana. Eu vou apresentar a minha pesquisa, né? Que tem como título Desafios da Docência no Ensino Superior, implicações da conciliação entre o ensino, a pesquisa, a extensão na saúde mental e física de docentes, né? Esse trabalho eu desenvolvi em conjunto com a Darla, a professora Elisandra e o professor Daniel, que é o meu orientador. Então, o trabalho, ele é algo central na vida das pessoas, né? Na nossa vida, né? Ele pode ser tanto fonte de prazer quanto de sofrimento, né? Ele pode promover ali a saúde, né? E o desenvolvimento profissional, mas pode também trazer sofrimento, né? Ele movimenta o nosso corpo e a nossa mente, né? Então, o trabalho docente, ele é um dos trabalhos mais suscetíveis ao estresse, né? O estresse, ele pode ali, quando ele é em uma carga elevada, ele pode levar o trabalhador ao burnout, né? E aí, nesse contexto de trabalho, onde os docentes, eles enfrentam condições de trabalho difíceis, né, com falta de infraestrutura, muitas vezes expostos à violência, né, dentro da sala de aula, isso tem ali impactos na sua saúde física e mental. Então, nesse contexto de trabalho, eles realizam atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, que é o que suporta ali, que é o princípio do tripé universitário, e também vem desenvolvendo muitas atividades, né, incorporando atividades administrativas, né, que são atividades de gestão, né, coordenações de curso, direções de institutos, faculdades, pró-reitorias, comissões, conselhos, né? Então, os docentes também participam dessa área administrativa que muitas vezes não é visível, né? Ela é um pouco invisibilizada dentro desse tripé universitário. E aí, nesse contexto, né, essa pesquisa tem como objetivo identificar como que os docentes das universidades públicas conciliam as exigências do tripé do ensino, pesquisa e extensão e compreender como que eles percebem a relação entre a carga de trabalho institucional e os sintomas de estresse e adoecimento. Para desenvolver essa pesquisa, é uma pesquisa qualitativa, né, então eu fiz entrevistas com docentes de um campus, de uma universidade aqui da região centro-oeste do Brasil. Foram 16 entrevistas, né, com 16 docentes, que estão na instituição, que tem experiência ali há mais de 10 anos, ministrando aulas, né, são dedicação exclusiva, e eu utilizei ali o software MaxQDA, e fiz análise de conteúdo utilizando ali a técnica de Bardem. Essa pesquisa, ela passou pelo Comitê de Ética, né, da Federal de Santa Catarina, então ele obteve aprovação para realizar a pesquisa e fazer as entrevistas. E aí, em relação aos resultados, né, esses resultados foram categorizados, né, em alguns temas, de acordo com o que a gente foi lendo e verificando nas entrevistas. Então, o primeiro tema seria a natureza e distribuição do trabalho docente. Então, para eles, né, o ensino é o principal, né? É aquilo que é a prioridade para todo docente administrar aulas, né? Então, ali 16, no gráfico, né, 16 docentes responderam que realizam atividades de ensino, 15 fazem pesquisa, né, que mantém ali um nível de pesquisa, mais 15 também responderam que realizam atividades administrativas dentro da universidade, e 8 falaram que fazem atividades de extensão. Então, a atividade de extensão é deixada um pouco de lado, porque o que eles argumentam é que é um pouco mais difícil de ser feita, né? Porque você tem que ter uma relação com a comunidade, né? Sair dos muros da universidade, aí requer recurso, falta dinheiro. Então, para fazer isso, então eles alegam um pouco mais de dificuldade para fazer extensão e acabam priorizando, então, além do ensino, a pesquisa. Significado, valorização e reconhecimento do profissional. Então, o ensino, né, para os docentes é o que dá mais significado, né, a sua fonte de significado no trabalho. Eles falaram muito, assim,
do dia a dia na sala de aula, de conversar com os alunos, de ir no corredor, trocar uma ideia, de encontrar na rua, né, depois que o aluno já formou e ele reconhecer ali o professor. Então, o significado do ensino, de levar, de capacitar aquele aluno, aquela pessoa para o mercado de trabalho, e ver se desenvolver depois, é aquilo que gera mais significado para o docente. Ele também se sente muito valorizado, né, nas ações de extensão pela comunidade, né? Então, ele percebe que quando ele vai para fora dos muros da universidade, a comunidade, né, a população, consegue visualizar e reconhecer o conhecimento do docente, né, o trabalho que ele realiza. E um ponto mais, um gargalo, digamos, institucional, é a falta de reconhecimento por parte da própria instituição. Então, ele se sente reconhecido mais pelos seus colegas, pelos alunos, pela população externa, né, em atividades de extensão, do que dentro da universidade, né, pela gestão da universidade. Então, ser reconhecido faz parte da identificação profissional e promove um ambiente mais propício para o desenvolvimento profissional, né, e um desenvolvimento profissional saudável. Em relação à temática dos obstáculos e desafios institucionais, então, são 3 coisas principais, né, que foram identificadas. Falta de infraestrutura, né, que não tem salas de aula adequada, não tem laboratório, estrutura de laboratório, que tem os reagentes, os microscópios funcionando, um espaço ali, equipamentos para você mexer com produtos químicos, por exemplo, né. Até tem uma fala ali que eu coloquei, que o docente, ele acabou comprando o próprio material, né, que isso vem também da falta de recurso financeiro. Então, para ele ter uma segurança para atuar, dependendo do tipo de pesquisa e laboratório que ele tem, ele acaba comprando o próprio material para poder trabalhar. E a falta também de servidores, né, e essa falta de servidores é tanto docentes quanto técnicos, né? Então, a falta de servidor técnico ocasiona com que o docente absorva mais atividades administrativas para fazer com que o trabalho dele tenha mais fluxo, né? Se existissem mais técnicos, o trabalho também do professor também seria mais leve. E os técnicos também são sobrecarregados, então é uma relação complexa, né? Em relação à saúde e o bem-estar docente, né, o que consegui identificar é que existe uma sobrecarga muito alta de trabalho, né? Eles trabalham mais de 40 horas semanais, né? E muitas vezes, né, quase sempre, trabalham em casa nos finais de semana, né? Até mesmo em período de férias, né? Respondendo aluno, orientando. Então, existe aí uma dificuldade de separar o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, né? Então, eles até falaram, né, que nesse trecho de fala, né, é um tempo que a gente perde com a nossa família. Então, acredito que isso acaba desgastando mentalmente, né? Então, esse excesso de trabalho também, para alguns, eles já começam a reconhecer que é algo que está fazendo mal, mas também é algo que é um pouco que é naturalizado por eles, né? Porque eles também muitas vezes não se veem como uma classe trabalhadora, né? Até ali em algum outro artigo que eu usei para fazer análise, que como eles não se veem como uma classe trabalhadora, né? Eles se veem distante disso, é mais difícil mobilizar para mudar a realidade de trabalho, a estrutura organizacional do docente, né? Ele naturaliza muito essa questão de que de produzir muitos artigos, né? E está sempre produzindo. Você acha que isso é assim mesmo. E em relação à melhoria para a qualidade de vida no trabalho, eles sugeriram, né, o aumento do quadro de servidores, tanto de docentes quanto técnicos, que realmente precisa. Melhoria na infraestrutura, né, que isso também vai ser atrelado à falta de recurso, né, para fazer investimentos. Então, também falaram que tivesse mais investimentos, o trabalho seria mais tranquilo, né. Reduzir a burocracia dentro da instituição, que facilitaria também o trabalho. E um ponto que até me surpreendeu um pouco foi que foi muito citado, foi o ambiente de convivência.
né? Eles pediram que, tipo, falta confraternizações, falta lugares para eles se reunirem, trocar ideias, tipo, fazer uma comemoração do dia do aniversário de alguém, fazer ou só reuniões com, né, alguma coisa ali, um coffee break, alguma coisa para comer, que eles pudessem trocar mais ideias e se aproximar mais, porque eles falam que é muito separado, cada um no seu quadrado, cada um na sua sala, e vai dar aula, faz sua pesquisa no seu mundinho, e eles não conversam tanto, isso dificulta ali as relações e cria mais conflitos entre eles mesmos, né, entre os docentes, entre a classe do docente. Como conclusão, né, o trabalho docente é um trabalho precário, né, falta ali uma infraestrutura adequada, isso pode gerar muitos problemas de saúde, existe um autoprodutivismo, né, tem que produzir, tem que publicar, e aí isso às vezes perde a qualidade daquilo que é feito, né, porque tem que cumprir meta para se manter na pós-graduação, né, se você sai da pós é mais difícil desenvolver pesquisas maiores e mais, né, robustas. Então, isso tudo ele impacta muito na saúde mental e na saúde física do docente, né? Ele trabalha em casa, trabalha no final de semana, precisa produzir, precisa publicar, não tem dinheiro às vezes para publicar numa revista, não tem o laboratório lá com a estrutura adequada, tem que comprar às vezes um material, tem que acompanhar o aluno, então isso tudo vai gerando desgaste na saúde física e mental dele. E aí, em relação às limitações da pesquisa, é porque a limitação que eu identifiquei é porque eu desenvolvi apenas um campus da universidade, né? A universidade ela tem mais campus e aí eu optei por desenvolver ali apenas naquele campus que eu tinha mais acesso, na verdade, no momento. E é isso, gente. Obrigada. Se tiverem alguma pergunta. Obrigado, Mariana. Eu acho que isso que a Mariana está estudando aí é algo que talvez até o início desse século também só afligia a área acadêmica, porque o trabalho, não o trabalho remoto, mas o trabalho de, como é que eles chamam, home office, né, sempre existiu para o professor. Mas hoje acho que estamos todos no mesmo barco, independentemente de que área as pessoas estão, hoje todo mundo levou o serviço do trabalho para casa.